Vamos seguir falando agora, então, da CPMI do INSS, porque Daniel Worcaro foi, então, convocado para prestar depoimento no ano que vem, porque ele tem algumas relações com empréstimos consignados dentro do Banco Master. O Banco Master, pessoal, figura uma das instituições que mais teve reclamação por conta de empréstimo consignado. E para a gente entender um pouquinho quais são qual é a parte política disso e os impactos políticos dentro do Congresso Nacional, eu convido agora o Tiago Valenciano, ele que é cientista político e doutor em sociologia pelo UFPR. Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao Poder Expresso. Então, hoje a gente viu a convocação de Daniel Worcaro, de Romeu Zema e também a não aceitação da convocação do filho do Lula e também de Jorge Messias. Como isso impacta dentro do Congresso Nacional, principalmente dentro do Senado. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde quem nos acompanha aí pelo SBT News. Um detalhe interessante é que toda CPMI ou CPI tem o seu lado político e também tem o seu lado jurídico em relação a cada um dos atos que são realizados. O fato político, talvez, dessa CPMI tenha pesado muito mais do que o lado jurídico, necessariamente falando. Por quê? Porque quando você tem um Senado da República em que a maioria foi eleita ou pelo menos tem se posicionado contra o governo federal, você acaba configurando uma força política para atuar contra as ações do governo federal. Então, quando você olha o globo do Senado, a intenção é que o Lulinha fosse convocado na hora para poder participar da CPMI. Só que aí você tem uma outra questão, que é a composição das CPIs e também das CPMIs. Elas são normalmente feitas a partir dos regimentos internos, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados e dos demais órgãos parlamentares do Brasil, respeitando a proporcionalidade de partidos políticos para a composição desses colegiados. E aí, quando você parte para a proporcionalidade de partidos políticos respeitando essa composição, você tem essas tensões criadas dentro da composição de cada colegiado, seja ele CPMI ou seja ele CPI. E aí você gera essas possibilidades, tal qual essa de não convocar o Lulinha, que na visão política de quem solicitou, do grupo de parlamentares que solicitou essa convocação, poderia gerar um desgaste para o governo federal, até porque o ano que vem a gente entra aí numa reta final de eleições, lembrando que o mês de abril e a janela partidária entre março e abril é o ponto-chave para a gente poder definir as eleições de 2026. E aí, quando você coloca o Daniel na CPMI e também o Zema, você age de com outro contraponto em relação à própria configuração da CPMI. O Daniel se tornou, enquanto presidente do Banco Master, alvo aí nos últimos dias, várias denúncias e várias queixas quanto à sua postura em relação aos empréstimos consignados. E o Zema, vale lembrar e vale ratificar, é um dos pré-candidatos à presidência de 2026. Muitos apostam, inclusive, numa chapa Tarcísio e Zema, Tarcísio de presidente e Zema de vice. Então, a CPMI está caminhando aí para um momento de um âmbito político, num ano eleitoral tenso e no ano em que o 2025 tenderia a acabar, né? A gente entraria na semana que vem no apagar das luzes do Congresso Nacional, mas ele pode dar uma estendidinha por conta dessas tensões políticas que estão para vir aí a partir de 2026. Exatamente, Tiago. Então a gente chegou hoje na última sessão do ano. Qual é a sua análise durante todas essas semanas de CPMI? Realmente houve avanço? Poderia ter avançado mais? Como você analisa isso? Olha, o ritmo criado pela CPMI nos últimos dias, ele caminha de acordo com essas tensões que a gente acabou de comentar, né? Ou seja, o ritmo vai depender muito desses fatores políticos externos. E aí esses fatores políticos externos, eles são fundamentais para a gente compreender como que as coisas caminharam no Brasil no último ano. E a retrospectiva de 2025 reflete muito no andamento da CPMI até então. Você pega o presidente Lula com uma dificuldade de apoio popular até maio desse ano e fez uma virada de chave na sua comunicação e um crescimento nas pesquisas de intenção de voto a partir de maio. O que isso tem a ver com uma CPMI que tem integrantes querendo manter o governo, ou seja, deputados e senadores da base que querem manter a tranquilidade ou a paz governamental contra integrantes que querem desgastar o governo para baixar a popularidade e buscar uma vitória eleitoral no ano que vem? Tem tudo a ver.
e aí o ritmo ele vai continuar tensionado, ou seja, ele vai continuar nesse sentido que a gente viu muito em 2025. Ora se cede espaço para a oposição, ora se cede espaço para o governo, mas quanto mais arrastar a CPMI para o governo federal, talvez seja ruim, seja péssimo, porque você vai arrastando um processo que para o eleitor comum soa como investigação, e investigação para o eleitor comum ele vai ver como uma denúncia consistente que pode ser contra-argumentada daqui para frente. Então, o fato de continuar arrastando, da gente continuar vendo as coisas acontecendo daqui para frente, pode gerar esse problema político para o governo federal. O ideal é que ela se encerrasse esse ano, por mais precoce que fosse, e ela já acabando em 2025, o governo federal entraria em 2026 com um pouco mais de tranquilidade. Né? Então, esses passos um pouco mais atrasados, talvez até mesmo pela estratégia da oposição, possa ser problema daqui para frente. E na sua análise, essas sessões estão sendo mais pelo âmbito político ou realmente investigativo, como é o objetivo da CPMI? Será que vão chegar a resultados concretos ou realmente nesse período pré-eleição cada um está jogando para um lado para tentar mostrar de quem é a culpa por conta de toda essa fraude envolvendo o INSS? Olha, as fraudes envolvendo o INSS por si só, a gente viu que pelo menos nós temos aí uma denúncia muito robusta, né? Por tudo aquilo que a gente acompanhou, né? Por pessoas questionando nas redes sociais, por vários depoimentos, pela cobertura da imprensa, as denúncias são robustas, sim. Mas me parece que ela está caminhando mais por esse ponto de vista político, sim, né? Toda a CPMI, sobretudo no ano pré-eleitoral, ela vai caminhar sobre o aspecto político e os próprios parlamentares estão fazendo aquele trabalho de buscar nas redes sociais o seu engajamento, o seu crescimento e às vezes até mesmo falar com o seu próprio eleitor, porque por mais que uma CPMI ela tenha um caráter nacional, ela está tratando de um tema estritamente relacionado ao governo brasileiro, cada deputado ali tem a sua base eleitoral e pelo perfil de deputado que a gente vê na CPMI, passou aí Marcel Van Hatten, Kim Kataguiri e outros deputados federais que têm esse eleitor bastante ideológico, eles vão querer falar muito mais com o seu eleitor e buscar o resultado eleitoral ali com a sua base, ou seja, falar com um perfil de eleitor estritamente contra o governo federal ou com um caráter ideológico muito marcado, do que necessariamente buscar ali uma comprovação de denúncia, que é uma consequência, obviamente, da investigação. Mas eu vejo que os parlamentares, nesse momento, estão tentando mais ali jogar para a galera mesmo, jogar com o eleitorado, do que fazer o trabalho necessariamente jurídico da CPMI. E essa convocação de Daniel Vorcaro, qual o impacto disso também para a situação envolvendo o Banco Master, agora com essa relação? Por que ele foi, claro, depois da operação, né, foi convocado agora, mas o que explica mais ainda, ao seu ver, essa convocação nesse momento? Explica aí, talvez, esse caso um pouco mais voltado para o aspecto jurídico de investigação mesmo, né? O Banco Master teve envolvido aí vários e vários depoimentos. A gente pega, assim, se olharmos os últimos releases da última semana, dos últimos 15 dias, 30 dias pelo menos, a gente vai ver várias denúncias vindo de várias partes do Brasil e de entes diferentes relacionados às fraudes do INSS, sobretudo envolvendo o Banco Master. Então, a convocação do Daniel Vorcaro talvez fique mais voltada necessariamente para o aspecto jurídico mesmo e de dar uma resposta para a sociedade. Né? A sociedade também cobra a classe política, cobra os políticos e quer que os políticos possam agir em relação às suas investigações. Até porque, quando você fala de denúncia e de desvio ou possíveis desvios dentro do INSS, você está mexendo com a aposentadoria das pessoas. E sabemos que boa parte da população brasileira, se não a maioria dela, vive com valores muito baixos em relação à aposentadoria. E aí qualquer tipo de desvio ou qualquer tipo de fraude envolvendo o INSS acaba pesando possivelmente ou amplamente na população mais pobre, ela que acaba sofrendo mais. Tiago Valenciano, muito obrigada pela participação aqui no Poder Expresso. Tenha uma ótima semana, ótimo dia também. Eu que agradeço o convite e sempre estamos aí à disposição. Obrigada.